Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre zumbido no ouvido. Tem muitas pessoas que ficam com aquele zumbido, um barulho assim que mais ninguém escuta e se incomodam muito e querem saber, afinal de contas, será que isso está relacionado, tem a ver com alguma questão alimentar, alguma questão de estilo de vida? Tem alguma coisa que possa fazer para melhorar isso? Então fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de saúde, nutrição, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. @nutricionista Patrícia Leite. Algumas pessoas vêm falando comigo sobre essa questão de zumbido no ouvido recentemente, querendo saber mais. Tem alguma relação com alimentação, com estilo de vida? Porque o zumbido no ouvido pode ser muito estressante. O zumbido normalmente é um som que só você escuta, outras pessoas que estão do seu lado, enfim, não escutam. E pode ser baixo, pode ser alto, ele pode ser intermitente, pode ser em um ou nos dois ouvidos. E isso pode variar de acordo com algumas questões comportamentais também. Eu vou falar mais sobre isso agora. As pessoas, de verdade, que estão mais predispostas a ter algum tipo de ruído no ouvido, zumbido no ouvido, né? Que pode ser um ruído, pode ser um zumbido. Tem gente que fala que é um barulho bzz, tipo uma abelha, tem gente que fala que é um chapiscado, assim, como se fosse uma interferência. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa e a altura dele e a gravidade também vai variar. Vou falar mais disso depois para você também. Mas normalmente as pessoas estão mais predispostas a terem um zumbido no ouvido, em via de regra, são pessoas que foram expostas ou são expostas a sons muito altos, ruídos muito altos. Ou pessoas que trabalham com máquinas muito altas, ou pessoas que trabalham, às vezes, em show, em grandes eventos, que tem um barulho muito alto, né, por muito tempo, estressando o seu ouvido. Isso pode acarretar algum tipo de zumbido residual. Hoje em dia também está muito relacionado a pessoas que usam fone de ouvido muito, muito alto, tanto que alguns fones para crianças e jovens vêm com uma limitação de altura, né, de decibéis. Não sei se vocês já conhecem, se você já ouviu falar, mas normalmente para pessoas mais jovens eles fazem essa limitação que não aumenta mais do que aquilo. Porque os jovens e pessoas que gostam de música, enfim, às vezes colocam aquele fone dentro do ouvido num som muito, muito alto e acaba sendo um estresse muito grande para o seu aparelho auditivo. A idade também pode ser um fator prejudicial nesse sentido, porque conforme você envelhece, um detalhe muito interessante, a gente tem alguns pelinhos dentro do nosso ouvido, algumas fibras assim, né, uns pelinhos mesmo, para filtrar purezas, e, enfim, né, onde fica a cera retida para higienizar depois no otorrino. Então, para algumas pessoas mais idosas, esses pelinhos de dentro do ouvido quebram. E quando eles quebram, mudam a maneira que o ar passa dentro do seu ouvido mesmo. E a vibração acaba modificando do som, que o ouvido tem a ver com isso, né? Com a vibração do som que entra. E aí isso pode acabar gerando algum tipo de resíduo. Por isso que nas pessoas mais idosas isso acaba sendo um pouquinho mais comum. Então, só para deixar bem claro, não é que bebida alcoólica ou cigarro vai causar o zumbido no ouvido, mas elas aumentam a predisposição, elas são um fator de risco acrescido. Se você já tem essa predisposição a ter algum tipo de zumbido, fica ligado como é que fica a sua ingestão de álcool e bebida alcoólica. Claro que o zumbido no ouvido pode ser causado ou pode estar mais relacionado a um ruído muito alto, mas em outros casos ele pode estar relacionado a problemas com relação à parte otorrina mesmo, a parte da cabeça, a parte do ouvido. Então, em alguns casos, pode ser causado por alguma infecção de ouvido, algum tipo de inflamação no ouvido. Existem também alguns remédios que causam zumbido no ouvido. Algumas pessoas começam a tomar algum remédio específico, que pode variar de pessoa para pessoa, e começam a sentir esse zumbido. Lembra sempre que todos os remédios devem ser indicados e prescritos por um médico que te acompanha. Se você tiver algum tipo de efeito colateral, é importante que você fale com o seu médico, porque ele pode ajustar a dose, modificar o remédio. Nunca para de tomar nada por conta própria. Ou seja, se você começou a sentir esse zumbido no ouvido na mesma época que você modificou ou acrescentou algum tipo de remédio, é importante que você fale com o seu médico, porque muito provavelmente ele pode ser uma das causas desse seu zumbido no ouvido. Então é sempre importante ter uma relação próxima do nosso médico. Para algumas pessoas, o zumbido no ouvido pode ser discreto, pode ser camuflável facilmente com outros sons do dia a dia. Então pode ser só um detalhe. Para outras pessoas, realmente atrapalha muito a qualidade de vida, o estudo, a concentração, até mesmo o sono. Então, óbvio que quanto pior for o impacto dele, mais importante é que você consulte seu médico mais rapidamente. Tem outras pessoas que têm um zumbido no ouvido de um pouquinho diferenciado, que é como se fosse o coração. Elas escutam o coração batendo, é um zumbido pulsátil, que se chama.
E normalmente esse zumbido outras pessoas escutam também quando estão próximas. É uma questão de curiosidade, mas para quem ouve aquilo o dia inteiro pode ser um pouco incomodativo. Você já ouviu algum tipo de zumbido? Me conta aqui embaixo depois nos comentários. Então vamos falar um pouquinho mais de coisas que você pode modificar na sua alimentação que podem facilitar ou podem tentar acalmar um pouco essa questão do zumbido no ouvido. O café, normalmente, os médicos indicam que as pessoas que têm hábito de consumir tentem parar e ver como é que fica essa questão do zumbido, porque muitas pessoas percebem que o zumbido fica aumentado, ou fica mais forte, ou fica mais frequente quando a gente está estressado. E o café é um estressante do nosso sistema nervoso central, né? Ele acaba sendo um tipo de substância, um tipo de bebida que a gente consome que pode estressar o nosso sistema nervoso central e favorecer, piorar os quadros de zumbido. Então, talvez valha a pena você retirar o cafezinho e ver como você fica. Você pode, inclusive, assistir meu vídeo de um bom substituto do café, que é sem cafeína, e é uma delícia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Uma outra opção interessante também é você substituir o café, que é quentinho, enfim, né, por um chá. Eu tenho uma lista enorme aqui, uma playlist de vários chás saudáveis, com várias propriedades interessantes para a saúde. E vou deixar aqui embaixo também. Eu não sei se eu já te falei, mas aqui embaixo é a descrição. Tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações e dicas para você. Outra questão é você tomar cuidado com a sua ingestão de sal, de sódio. Isso porque o sal pode aumentar a pressão arterial, o que vai prejudicar a própria passagem de sangue para essa região da cabeça. Isso pode prejudicar também por esse estresse do sangue ali, né, tendo mais dificuldade para fluir, isso pode prejudicar e agravar os zumbidos. Então assiste meu vídeo, inclusive, dos sinais de excesso de sódio na alimentação. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também. Além disso, as gorduras saturadas podem aumentar o risco de aterosclerose e o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. E esse vaso sanguíneo com mais gordura tem uma pior circulação e isso acaba também prejudicando o zumbido no ouvido para várias pessoas. Então, o que é fonte de gordura saturada? Normalmente a gordura que vem dos animais. Então, a gordura aparente ou entremeada das carnes, do frango, a gordura do leite, do queijo, da manteiga. Tudo isso é gordura saturada e a gente tem que evitar o consumo em excesso para não prejudicar ainda mais o quadro. Claro que diminuir gordura saturada não quer diminuir gordura de uma maneira geral da dieta. A gente já sabe que a gordura é saudável se a gente usar as fontes certas, as monos, poliinsaturadas, o ômega 3. Eu tenho um vídeo aqui com várias gorduras saudáveis para você acrescentar na sua alimentação, vou deixar ele aqui embaixo. Mas lembra que basicamente as gorduras vegetais e as gorduras de peixe são gorduras muito saudáveis para você. O açúcar em excesso também pode prejudicar o aparecimento e a persistência do zumbido no ouvido. Alguns estudos sugerem que quando a glicose no sangue está mais aumentada, a pessoa pode ter uma maior predisposição a ter zumbido no ouvido, além do que o açúcar é um alimento muito inflamatório. Então, se o seu zumbido vem por uma questão inflamatória, consumir açúcar vai prejudicar ainda mais. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando quantos dias a gente precisa ficar sem açúcar para começar a ver os resultados para a saúde. Eu vou deixar ele aqui embaixo. E lembra, quando a gente fala de não consumir açúcar, não é não consumir doces. Existem doces que são saudáveis sem açúcar. E eu tenho uma playlist muito legal que eu vou deixar aqui embaixo também, com algumas receitinhas que você vai gostar. E por último, mais ou menos importante, até já falei antes, mas cuidado com a bebida alcoólica. Muitas pessoas que têm zumbido no ouvido falam que não conseguem beber praticamente nada porque piora muito o quadro. Isso porque a bebida alcoólica vai fazer você ficar mais desidratado. Em muitos casos, ela tem naturalmente açúcar e ela aumenta a pressão arterial. Então, é um combo do mal, digamos assim, para o zumbido. Se você puder se abster, é melhor para você. É muito importante que você preste atenção nos seus hábitos alimentares e na sua rotina e verifique a relação delas com a sua própria, enfim, o seu próprio problema de zumbido no ouvido. Assim, para muitas pessoas eu sugiro que façam um diário, mas para quem tem um zumbido mais intermitente, né, que acontece uma vez aqui, a outra ali, pode parecer meio chato falar para você todo dia anotar o que você comeu, como foi o seu humor, o que aconteceu. Mas você pode fazer isso de uma forma retroativa. Vamos supor que você teve zumbido no ouvido hoje, ou, enfim, tá muito ruim. Lembra o que você comeu de café da manhã, de almoço, de jantar? Você deu intervalos muito grandes entre as refeições? Você se estressou? Você bebeu muito café? Foi nesse dia que você tomou uma bebida alcoólica? Então, mesmo que você tenha que fazer isso de forma retroativa, anota no dia e como foi. Tenta fazer uma escalinha de 0 a 10 ou de 5 a 10
de como foi o seu zumbido no ouvido para você levar isso para o seu otorrino depois, porque ele é o médico que vai te ajudar a diagnosticar, obviamente, melhor isso. Esse vídeo aqui é meramente informativo, mas de repente, se você já for com as informações, vai facilitar ele ver qual é algum tipo de gatilho que talvez funcione para você, no seu caso específico, e possa te ajudar de uma forma mais individualizada ainda. E claro, sempre que você puder, tenta se abster de barulhos muito altos, tenta se abster de estresse, tenta tirar um tempo para você ficar em contato com a natureza, com o som ambiente da natureza, se você estiver podendo sair de onde você mora aí, tiver algum parque perto, algum lugar que você possa ficar em contato com a natureza, um lugar aberto, com poucas pessoas por perto, para te acalmar também. Talvez isso possa te ajudar a dar uma controlada no seu zumbido no ouvido e controlar também a ansiedade e o estresse. Me conta aqui embaixo, então, mais uma vez, se você já sofre ou sofreu com zumbido no ouvido e o que você fez para melhorar. Eu vou adorar ver seu comentário, dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!